Oi gente, tudo bom? Vou gravar mais um vídeo hoje do nosso canal Brasileiros na Holanda. Hoje eu vou falar sobre a língua que se fala aqui no país e dá para vir para a Holanda sem falar holandês? Bom, para falar sobre esse tema eu preciso explicar um pouco sobre as línguas que se falam na Holanda, como é o idioma holandês e como é a população holandesa em relação a outras línguas. Então, bom, vamos falar um pouco das línguas que se falam na Holanda, né? O idioma oficial da Holanda é o idioma neerlandês, né, que é o holandês. Existem mais dois dialetos que são falados por uma pequena parcela da população, que é o idioma frísio, que é da província de Friesland, e tem o idioma limburguês, ou idioma de Limburg, que é o idioma que se fala na província de Limburg, né? Uma fica mais ao norte, outra fica mais ao sul. Mas são dialetos que são falados por uma pequena parte da população. Bom, então o idioma que prevalece na Holanda é o holandês, e o holandês também é falado na Bélgica. Ao total, existem hoje em torno de 22 milhões de pessoas no mundo que têm o holandês como a língua materna. O idioma holandês ele é um idioma que ele tem muitas semelhanças com o idioma inglês e com o idioma alemão, né? Então, muitas palavras têm a sua ligação com esses dois idiomas, né? E muitas palavras são praticamente a mesma palavra. Vou dar um exemplo, por exemplo, da palavra sorry em inglês, né? Aqui na Holanda essa palavra existe e significa a mesma coisa, só a pronúncia é um pouco diferente. Aqui eles falam meio que um suri, né? Eles falam uma coisa assim um pouco, a pronúncia é um pouco diferente, mas a escrita é toda igual. Bom, então, respondendo à pergunta do vídeo, se você pensa em vir para a Holanda, você é obrigado a aprender holandês? A resposta é mais ou menos. Por quê? Aqui na Holanda é o país de língua não inglesa que tem a melhor fluência de inglês do mundo inteiro, né? Existe uma pesquisa, um levantamento que é feito, onde eles têm medido o nível de inglês da população holandesa comparado com outros países também que não tem a língua holandesa a língua inglesa como língua oficial. E a Holanda sempre está em primeiro já há muitos anos, né? Isso significa que boa parte da população, em torno de 98%, 96%, fala o inglês numa boa fluência e num nível de qualidade muito alto, né? Aqui também tem sido escolhido por várias pessoas que querem estudar inglês para vir para a Holanda para estudar inglês. Porque eu considero que o inglês aqui da Holanda é um dos mais fáceis de entender, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, de entender inglês australiano e principalmente o inglês do pessoal que mora na Irlanda. Eu tenho bastante dificuldade, porque eu acho que o inglês da Irlanda é um inglês mais anasalado, assim como o inglês da Inglaterra. Então eu tenho muita dificuldade de entender o que as pessoas falam. Mas o inglês aqui da Holanda eu entendo 100%. Eles falam uma pronúncia bem limpa, bem pausada, sem as palavras com sotaque muito carregado, e é bem pausado. Eles usam palavras assim que, para quem conhece inglês, são palavras corriqueiras, né? Eles não usam muitas gírias, muitas palavras de pouco uso. Então é bem fácil você entender inglês aqui na Holanda. Então isso significa que você pode vir para a Holanda falando apenas em inglês? Como eu falei antes, mais ou menos. Você pode vir para a Holanda falando só inglês, você vai conseguir se virar, você vai conseguir trabalho, você vai conseguir se comunicar com boa parte da população. Mas, ao mesmo tempo, a população aqui, eles fazem questão que você aprenda o idioma holandês, porque algumas pessoas, especialmente as mais velhas, elas não têm uma boa fluência em inglês. Então, o que acontece? Para você se comunicar com essas pessoas é um pouco difícil, né? Eu morei em uma casa, na primeira casa que a gente morou aqui na Holanda, em Valbrugge, né? Onde o dono da casa, ele falava um inglês assim bem básico mesmo, pouquíssimas palavras. Então a comunicação entre nós dois era um pouco complicada, era mais na base de mensagem. Eu colocava a mensagem lá em português, colocava no Google Tradutor, mandava por WhatsApp para ele. Mas as nossas conversas assim, face a face,
eram complicados, porque o inglês dele era bem básico e assim, o meu holandês era pior ainda, porque eu cheguei aqui na Holanda e comecei a aprender holandês. Então, é isso que eu queria dizer. Você precisa vir para cá com essa mentalidade, que com o inglês você consegue se virar, você consegue trabalhar, muitos trabalhos são empresas internacionais, onde só se fala inglês, todas as comunicações são em inglês, que por exemplo é o caso da empresa que eu trabalho, mas as pessoas aqui elas fazem questão que você fale holandês, e tem algumas pessoas que não falam inglês aqui que você vai precisar se comunicar com elas, né? Eu vou dar uma questão, o que as pessoas fazem questão que você fala holandês? Por exemplo, eu fui levar meu filho na escola esses dias, ele começou numa escolinha nova, a professora falava inglês, só que ela falou para mim assim, vamos começar a falar holandês quando? Tipo, ela me deu uma pequena intimada, assim, tipo, e aí, quando que a gente pode se comunicar no idioma aqui do país que você vive, não é? Então, assim, porque eles entendem que todas as pessoas que vêm para cá têm essa obrigação de aprender o idioma. Mas para nós que falamos português, o idioma holandês é um idioma bem complicado, porque a estrutura dele, ela foge totalmente da estrutura do português, né? O modo de construção das frases é totalmente diferente. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quando você quer falar assim, eu não sei, você fala em holandês, ik weet niet. Que se você traduzir essa palavra ik weet niet, literalmente significa eu sei não. Então, há muitas frases, a parte negativa ou os verbos, eles vêm em ordens diferentes na frase. Isso complica bastante quando você está raciocinando um pensamento. Por exemplo, eu quero falar uma coisa bem simples, que é eu não sei, mas no seu cérebro você tem que falar, não, em holandês eu tenho que falar isso, eu sei não. Então, e também quando a pessoa está falando, né? Às vezes ela fala uma frase muito comprida e tem um não lá no final, então você tem que ouvir até o final para entender se aquilo é uma afirmação ou uma negação. Então, para a gente que fala o português, é um idioma complicado, né? Muitas pessoas falam, porque o vocabulário, as palavras são complicadas. Eu, sinceramente, acho que essa não é a pior parte do holandês. A pior parte é a estruturação das frases, né? E o G gutural, né, que por exemplo eles usam para todas as palavras que terminam em G e que também começam, né, que nem por exemplo, existe a cidade aqui que se escreve na nossa leitura em português Groningen, a pronúncia correta é Groningen. A cidade que a gente morava se escreve Volbrugge e aqui se diz Valbrugge, né? Então todas essas palavras, por exemplo, a província que eu falei de Limburg, ela se escreve Limburg. Então todas as palavras que tem o G tem uma pronúncia especial, e também muitas palavras que a gente fala em português que a gente acha que está super correto. Por exemplo, em português a gente fala Amsterdã, aqui eles falam mais um Amsterdam, né? Uma coisa assim, uma entonação toda diferente, né? Rotterdam, né? É tudo diferente, a gente fala Rotterdam, né? Então tem essa questão também da entonação, a questão de como são as construções das frases e como tem esse G gutural aqui, que para eles é uma coisa assim muito já fácil, já vem meio que já de berço, e para a gente que está chegando aqui é um pouco difícil fazer essa pronúncia de uma maneira perfeita, né? Essas palavras que eu falei aqui provavelmente não estão numa pronúncia perfeita, eu falei o máximo que eu aprendi aqui fazendo as minhas aulas. Então eu tenho feito aulas, eu não sou uma pessoa fácil para aprender idiomas, tenho levado um certo tempo para aprender holandês. Eu percebo que a parte minha de leitura evoluiu bastante, mas a parte de conversar, eu não consigo começar a conversa em holandês aqui, terrível. O máximo que eu consigo é no mercado falar um oi, bom dia, obrigado, sim, eu quero a nota, sim, eu quero isso, quanto custa, coisas desse tipo, né? Mas passou um pouco disso, começa a ficar complicado. Às vezes a pessoa fala alguma coisa em holandês, eu começo uma conversa em holandês com ela fala alguma coisa, eu já não entendo, eu já troco para o inglês, a pessoa fala, né, um estrangeiro. Então é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, né? Respondendo a pergunta inicial do vídeo, dá para vir para a Holanda sem falar o holandês? Dá, mas você tem que aprender o holandês, né? Você tem que dedicar tempo a isso. Não é impossível, tem várias pessoas aqui que vieram do Brasil, que falam holandês muito bom, só que exige bastante dedicação, esforço, e é o que eu falei, às vezes se você não tem facilidade de aprender uma nova língua, você vai penar um pouco, né? Mas é isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje sobre o idioma holandês, sobre como é a Holanda e os seus idiomas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!